Eu quero aqui, aos internautas, os que estão assistindo o programa, convidar você a nos acompanhar nessa mensagem no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, e vamos ler apenas o versículo de número 45, 1 Samuel, o capítulo 17 e o versículo 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Notavelmente, essa é uma passagem bíblica que não somente na igreja se conhece, mas acredito que em todo o mundo. É interessante que utilize essa passagem, Davi contra Golias, na nossa sociedade, para servir de referência quando alguém fraco, supostamente fraco, luta com alguém demasiadamente forte. Mas qual é a verdadeira lição, qual é a verdadeira aplicação que a palavra de Deus nos diz acerca desse tema? Derrubando gigantes. O texto em questão nos mostra alguns aspectos que é importante a gente guardar. É importante estar em nossa mente. Primeiro, acerca de Davi. No capítulo 16 do livro de 1 Samuel, o próprio Deus, ele designa o profeta Samuel a ir até Belém e lá ungir alguém como rei, porque Saul, ele desagradou a Deus, Saul desobedeceu. Saul, que era rei de Israel, o primeiro rei de Israel, ele foi rebelde. Então Deus afastou Saul, não quis mais conversa com Saul. E disse para o profeta Samuel: vá até Belém, que lá eu escolhi um homem que é segundo o meu coração. Então Samuel vai até lá e encontra-se com Eliabe, filho de Jessé. E logo ele olhou para a fisionomia, as características, os aspectos físicos de Eliabe e julgou precipitadamente que aquele ali seria o rei de Israel. Não era. Assim foi Abinadab e assim foi Samar. Nenhum dos três era aquele ao qual Deus escolhera. Passou-se os 7 filhos, restava um. E esse que restava era aquele que pode-se dizer, era um desprezado. Era aquele que estava à margem, cuidando das ovelhas do seu pai como um filho obediente. Eis que este, que ninguém dava nada por ele, era o escolhido de Deus para ser rei de Israel, para ser ungido rei. Mas, adentrando mais à frente, nos deparamos agora com o incircunciso, um filisteu, um homem ao qual o capítulo 17 de 1 Samuel nos registra que era um homem guerreiro, alguém que desde a sua mocidade foi treinado para guerrear. Ele era um especialista em entrar em conflito, em entrar em guerra. Perceba, esse homem, o guerreiro filisteu, é o famoso Golias. O texto bíblico vai dizer que Golias era um homem bastante alto. Especificamente, o capítulo de número 17 e o versículo de número 4, ele nos diz que ele tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso representa, convergindo para as medidas que nós conhecemos em metros, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Ele era alguém que carregava uma armadura, uma couraça de 5.000 ciclos de bronze. Isso quer dizer 60 quilos. Veja que impressionante. Ele era alguém que tinha as ferramentas de um guerreiro, ele era alguém treinado para guerrear, mas ele era alguém que estava afrontando não simplesmente
os soldados israelitas. Ele estava afrontando aquele que escolheu os israelitas. Perceba que, a partir desse contexto que eu contei para você, que está aí do outro lado da telinha, eis que surge um jovem, de boa aparência, ruivo, mas jovem. Deus, ele escolhera alguém que era jovem para ser rei. Deus escolhera alguém que aparentemente não tinha um perfil de guerreiro. Mas perceba algo interessante. Muito antes de Davi ele enfrentar a Golias, ele foi treinado, ele foi experimentado, ele foi passando pelas provas. Lembra que eu disse que Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai? Pois bem, foi cuidando das ovelhas de seu pai que ele se deparou com um leão e com o urso. Foi deparado com o leão e com o urso que ele protegeu as ovelhas do seu pai. Ele matou o leão, ele matou o urso, e ele não imaginava que um grande desafio estava por vir, o gigante Golias. Ele se preparou, ele foi obediente e, acima de tudo, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Queridos, nós podemos ter as melhores ferramentas possíveis para exercer qualquer atividade, qualquer que seja a atividade. Mas se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, a derrota, ela é certa. Golias, ele afrontava o povo de Israel. Tinha uma montanha de um lado, estavam os filisteus. Tinha uma montanha do outro, estava o povo hebreu, o povo de Israel. E o vale estava entre eles. Pois bem, a notícia que Golias, durante 40 dias estava ali, zombando do povo de Israel, estava querendo afrontar o povo de Israel e conseguindo, os soldados israelenses temeram, ficaram com medo. Nós não vamos enfrentar um homem de 3 metros. Veja a armadura dele, estamos perdidos. Para aquele que confia no Senhor, sempre haverá uma saída. Eis que surge Davi. Davi, ele começa a ouvir essa história. E possuído, sim, do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele diz: eu vou enfrentar esse incircunciso. Então agora a gente vai lá para o versículo de número 45, aonde nós lemos. O capítulo de número 17 e o versículo de número 45, que foi o texto base que a gente utilizou, Davi, ele diz àquele filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pegou? Ele não afrontou simplesmente o exército de Israel. Ele afrontou aquele a quem o exército de Israel está servindo, ao Deus Todo-Poderoso. E aqui está o segredo da vitória de Davi e do povo de Israel. Aquele soldado filisteu, o gigante Golias, ele tinha todos os recursos, todas as ferramentas para vencer aquela batalha. Davi o que tinha? Uma funda. Pegou algumas pedrinhas, uma pedra daquela, mais ou menos do tamanho de uma bolinha de ping-pong, ele colocou na sua funda. Mas o segredo da vitória de Davi não foi aquela pedrinha. O segredo da vitória de Davi não foi simplesmente o processo que ele passou anteriormente, cuidando das ovelhas do seu pai, vencendo assim o urso e o leão. Não. O segredo da vitória de Davi sobre aquele gigante estava no Espírito Santo de Deus. Nós, você que tem o Espírito Santo de Deus, você tem a certeza que o Senhor dos Exércitos, sempre no momento certo, propício, Ele te dará o escape.
Davi, ele foi no nome do Senhor Jesus. O gigante zombava: eu sou algum cão para tu vir até mim com paus e pedras? Davi, ele não se atemorizou diante daquele gigante. Enquanto muitos ficaram com medo, Davi, sendo apenas um moço, ele enfrentou aquele gigante com ousadia, coragem, determinação. Ele pegou aquela pedra e, dentro de tudo aquilo que ele já tinha vivido como um pastor de ovelhas, a sua habilidade com aquela funda foi crucial para ele derrubar o gigante, mas ainda não vencê-lo. Davi, ele derrubou o gigante, mas ainda não venceu. Ele precisava dar mais um passo. Às vezes, você pode até pensar: eu já venci, e começar a pular de alegria, achando que está já gozando a vitória. Na verdade, é preciso certificar que aquela luta, de fato, ela está concluída. Foi o que Davi fez. Davi, ao derrubar aquele gigante, ele certificou-se e viu que aquele gigante ainda estava vivo. Então ele tomou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Parece até chocante, mas é glória a Deus por isso, porque aquele que estava afrontando ao Deus dos exércitos foi exterminado e foi morto. Quantos gigantes você tem enfrentado ao longo da sua vida? Eu quero trazer mais perto para você. Qual é o gigante que você tem enfrentado hoje? A luta está sendo bem travada. Você está quase perecendo. Parece que vai perecer. Mas a partir do momento que você receber essa palavra e entender que é preciso confiar em Deus, as tuas habilidades é até importante, mas se você estiver confiando apenas na tua habilidade, você não vai vencer essa batalha. Lembre-se que o próprio salmista Davi, ele vai dizer que a nossa força não está em nosso braço, não está nos carros, não está nos cavalos, está no Senhor. É no Senhor que nós faremos menção. É no nome do Senhor que nós faremos menção. É o Deus de Jacó que é o nosso refúgio e fortaleza. Então, somente que você possa confiar em Deus. Por mais que o gigante seja alto, por mais que o gigante ele venha colocar medo em você, lembre-se que maior é Deus. Lembre-se que é o Deus dos exércitos que vai vencer essa batalha por você. Somente obedeça, somente siga firme e creia que o Senhor Jesus, Ele te dará a vitória. Confie no Senhor de todo o teu coração e lembre-se que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Esse gigante, ele vai cair.